os que não entrarão no céu. Espera aqui. Mas isso não contradiz a própria Bíblia? Isso não vem de encontro àquilo que o Senhor Jesus ensinou durante todo o seu ministério? Aquilo que temos aprendido na palavra de Deus? João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus nos amou. Amou o mundo, o povo, os homens, as mulheres, a todos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 14, versículos de 1 a 3, ele diz que iria preparar lugar, e quando ele preparasse lugar, voltaria e nos levaria para ele mesmo, para que onde ele estiver, nós também estivéssemos com ele. Isso não contradiz Tito, ou 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, quando diz que a vontade de Deus, capítulo 2, versículo 5, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Isso não contradiz o que o próprio Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 10, capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso não contradiz essas expressões bíblicas quando se diz que alguém ficará fora do céu? Lamento falar isto, afirmar isto e trazer esta notícia, mas é isso que a Bíblia Sagrada diz. E eu sei que você, como eu, sabe que alguns não poderão entrar nos céus. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre este assunto. Na Bíblia não há contradição, a Bíblia há solução, a Bíblia há resposta, na Bíblia não há achismo, na Bíblia existe verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Vejamos então o que a Bíblia Sagrada nos ensina quando se trata dos céus e daqueles que ali entrarão. Apocalipse capítulo 21, nós lemos na mensagem de ontem uma lista de coisas lindas e maravilhosas da santa cidade, a Nova Jerusalém, a cidade onde os salvos irão habitar. No versículo 27 do capítulo 21 de Apocalipse, olha o que a Bíblia Sagrada diz. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E não entrará nela coisa alguma que contamine, ou que cometa abominação e mentira. Já nos dá uma ideia de que alguém ficará de fora da cidade celestial, da cidade dos salvos, da cidade santa, dos céus. O versículo 15 do capítulo 22, João escreveu dizendo o seguinte: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que praticam ou prostituem, e os homicidas e os adúlteros, e qualquer que ama e cometa a mentira. Esses ficarão de fora, não poderão entrar no céu. Ainda, Mateus capítulo 7, Jesus nos deu também uma lista de pessoas que não poderão entrar no céu, daqueles que lamentavelmente ficarão fora. Capítulo 7, versículos 20 ao 23 de Mateus, Jesus, durante o seu ministério, ensinou muita coisa, e aqui ele ensina mais uma das grandes lições, ainda que dolorida, mas ele ensina a verdade. Ele diz no versículo 21, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele foi muito claro.
Não são todos aqueles que me chamam de Senhor que entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele nos dá uma lista aqui no versículo 22 e 23, dizendo o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aqueles que irão reclamar o direito de entrar no céu por terem feito alguma coisa dignas de entrar no céu. Como que, Senhor, eu tenho direito porque eu fiz isto. Menos eles se lembram que a entrada no céu não é por um direito próprio ou por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Jesus fez em nosso lugar. E o versículo 23, Jesus conclui dizendo o seguinte: e então lhes direi claramente ou abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim, vocês que praticaram o pecado. Portanto, essas coisas que foram praticadas em nome do Senhor Jesus, como um direito para a entrada nos céus, é isso que vai proibir a entrada no céu de tais pessoas. Então, estes ficarão de fora. Vamos ver mais uma lista, agora escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu 2 cartas à igreja que estava em Corinto, aos salvos, aos crentes de Corinto, e em ambas as cartas ele doutrinou, ele ensinou, ele instruiu, ele corrigiu, ele educou os salvos. E entre as orientações, explicações e as demonstrações de Paulo, ele deixou muito claro para os salvos ali em Corinto que há uma lista de pessoas que ficaram fora dos céus. O capítulo 6, versículo 10 da primeira carta, ele escreveu o seguinte: e não erreis. Ele chama a atenção dos crentes, dos salvos daquela igreja, e diz: não erreis. Como quem dizendo, nesse ponto não podemos errar. E ele começa uma lista: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Muito claro que a Bíblia nos diz sobre este assunto. Uma lista prévia daqueles que não poderão entrar no céu. Mais uma vez eu digo, lamento como pregador em ter que dizer isto, mas é a verdade da palavra de Deus. Espero que esses textos possam serem anotados por você mesmo, porque isso causa polêmica. Que você possa ler na sua própria Bíblia, conferir, aferir e tirar suas próprias conclusões. Como disse Paulo a Timóteo, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu quero terminar orando contigo e por você e sua família, mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui diante do Senhor, por estarmos na tua presença, por causa do nome e em nome do Senhor Jesus Cristo, através do vivo e novo caminho que ele nos inaugurou na cruz, o seu corpo ali sendo entregue, abrindo um novo caminho através do véu. Muito obrigado pela ousadia, ó Deus, que temos de poder entrar na presença do Senhor. Nós oramos por aqueles que nos assistem,
oramos por suas famílias, oramos, ó Deus, por todos aqueles que fazem parte desta família espiritual. Que o Senhor esteja guardando, livrando e guiando-os, ó Deus, pelo Espírito do Senhor. Guarda as nossas vidas, livra-nos de toda espécie de males, que muitos daqueles que se encontram nesta lista dos que ficaram de fora possam ainda ter tempo suficiente de se arrependerem, voltarem atrás e serem lavados pelo sangue de Jesus. Esta é minha oração, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.